Pronto, a partir de agora, então, aula gravada. Bom dia para todos. Hoje é dia 4 de março, uma quinta-feira de manhã. A matéria, equações diferenciais e séries. Ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, não vamos perder tempo. A pretensão da aula de hoje é a gente terminar essa primeira etapa aí sobre definição de equações diferenciais, tá? Para que a gente possa, na próxima aula, começar com já os métodos para achar solução. Bom, eu vou utilizar inicialmente a lousa, né, que eu acho mais interessante para demonstrar o que a gente vai fazer. Vou só apagar aqui algumas coisas e abrir o modo lousa para a gente falar de equações diferenciais de novo, né? Então, vamos lá. Eu vou alternar a tela para equações diferentes, para o modo lousa. Então, deixa eu abrir aqui. Pronto, compartilhei. Bom, é o seguinte. Na aula da semana passada, eu falei sobre equações diferenciais. Que equação diferencial nada mais é do que uma equação, né, onde eu tenho incógnitas, porém, eu tenho uma derivada, pelo menos, no meio. Então, toda equação diferencial, ela tem, pelo menos, uma derivada no meio da sentença. Assim você reconhece uma equação diferencial. Então, eu falei coisas desse tipo aqui, né? Por exemplo, o que seria uma equação diferencial? Seria uma função qualquer, com incógnitas ou não, né? Com letras ou não, por exemplo, assim, né? É igual, sei lá, a Euler de 3x mais y 3 linhas. Então, a ideia é a seguinte: tem uma igualdade e possui incógnitas, então é equação. Possui pelo menos uma derivada lá no meio dessa equação, né? Dessa igualdade aqui, dessa sentença, ó, que tem derivada, y', y3 linhas, né? Que é uma derivada de terceira ordem, que a gente fala. Então, nesse caso, ela é uma equação diferencial. Pode aparecer escrito nesse formato, com esses símbolos, como y', pode aparecer já diretamente com essa outra notação, né? Por exemplo, dy dx igual a, sei lá, 3x². Isso aqui é uma equação diferencial, porque tem uma igualdade e lá no meio tem também uma incógnita em forma de derivada, ok? Então, a equação diferencial, ela tem derivada lá no meio e ela também tem uma característica. Na equação simples, a gente tem a solução que é um número, né? Sempre vai ser um número. No caso de uma equação diferencial, como nessas duas situações aqui, a solução é uma outra função. Tá? Pode ser apenas uma função genérica, pode ser uma função particular. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Só admitindo, pessoal, que tem muita gente que está entrando agora, aí toda hora eu fico alternando a tela. Por isso que eu dou essas pausas. Ok? Então, a gente falou sobre isso na semana passada. Bom, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre equação diferencial, mas classificação de equação diferencial, né? Então, o primeiro passo é reconhecer se ela é realmente uma equação diferencial ou não. Segundo passo é classificar a equação diferencial, né? Vai fazer uma classificação. Eu vou colocar aqui, classificação de uma equação diferencial. Vamos colocar assim, classificações. Deixa eu só a caneta. Acho que agora vai dar uma diminuída no ritmo do pessoal que está entrando, assim a gente não faz mais pausas. Classificação. Classificação de uma equação
diferencial. Bom, as equações diferenciais, elas se classificam de duas maneiras, né? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu só admitir mais alguém. Isso, pronto. Ela pode ser classificada como, primeiro, uma equação diferencial ordinária. Tá? Equação diferencial ordinária, ou também reconhecida pela sigla EDO. Né? Então, ela pode ser uma equação diferencial ordinária, ou EDO. O que seria isso? Seria uma equação diferencial para funções de uma variável. Quando a gente faz o cálculo 1, a gente trabalha com equações, com funções de uma variável. Então, quando acontece isso, função de uma variável apenas, dentro da construção da equação diferencial, a gente reconhece ela como equação diferencial ordinária. Exemplos, né? Vamos colocar alguns exemplos aí. Exemplo 1. Por exemplo, você tem uma equação do tipo y duas linhas mais y igual a 3x mais 4. O que acontece nessa definição? Ela é uma equação diferencial ordinária. Por quê? Porque o y, que está representado por uma derivada, ele é, na verdade, uma relação com o x, né? Então, a derivada sempre é derivada de y em relação a uma variável qualquer. Então, derivada de y em relação a x. Então, pode aparecer nessa escrita aqui. As únicas letras envolvidas na equação diferencial é o y e o x. Então, ela é uma equação diferencial ordinária. Exemplo 2. Vou colocar aqui um exemplo 2. Uma outra maneira de aparecer escrito, por exemplo, pode aparecer escrito assim, 3, vamos colocar assim, U mais, vou colocar 2, DU, DV é igual a 0. Tá? Pronto. Aqui também, no caso do exemplo 2, a gente tem uma equação diferencial ordinária. Por quê? Porque a função que está sendo trabalhada na equação, ela é uma função de dependência de uma variável, né? Ela só envolve duas letras. O que é uma função de uma variável? Chama-se função de uma variável a função que depende apenas de uma variável. Então, ela relaciona duas letras. Né? No exemplo 1, a gente tem a notação clássica de x, y. Ou seja, essa derivada segunda aqui é uma derivada de y em relação a x. Né? Então, é a dependência apenas por uma variável. Envolve duas letras. Aqui no exemplo 2 também é uma simbologia de escrita de função de dependência de uma variável. Eu estou falando não de x, y, eu estou falando de u e v. Então, você tem aqui, ó, derivada de u em relação a v. Então, existem apenas essas duas letras descritas aqui na equação diferencial. Então, remete à ideia de função de uma variável. Por isso que a gente fala que é EDO, equação diferencial ordinária. Exemplo 3, ó, vou colocar um exemplo 3 aqui para ver se fica claro. Mais claro ainda, né? Pode aparecer escrito assim, ó, você pode ter lá 3dx mais 4y menos derivada de menos 4y, só puxar aqui, menos 4y mais derivada
de y em relação a x, né? Vou colocar aqui 2, tá? 2 é igual a, vamos colocar assim, Euler de x de y. Né? Só admitir mais alguém que está entrando. Pronto, voltando para nós. É outro exemplo de uma equação diferencial ordinária, de uma EDO. Por quê? Porque só trata de x e y. Ó, é 3 derivada de x, então esse 3 já é resultado de uma derivada de uma função primitiva em relação a x, né? Mais 4y, mais... aqui é uma notação de derivada de segunda ordem. É o y duas linhas, tá, gente? Isso daqui é uma representação do y duas linhas. Ou eu escrevo nesse formato aqui, y duas linhas, ou eu posso escrever assim, dy dx. Como é que eu coloco que é uma derivada segunda? Eu coloco um 2 aqui em cima do d, né? Ou seja, sobrescrito ao d de derivada. Aqui no meio, entre o d e o y, tem 2. E lá embaixo, no denominador, eu coloco do ladinho sobrescrito, 2. Não é quadrado aqui. Isso aqui é uma derivada de segunda ordem. Quer dizer que aqui foi feita uma derivada numa função primitiva e o resultado foi derivado de novo. Aí surgiu esse resultado aqui. Tá? No caso, não tem ninguém, é 1. Então, é 1 dy dx 2. De segunda ordem, tá? Mas, novamente, isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Por quê? Porque só relaciona y e x, ou seja, duas letras. É função de uma variável. Então, é EDO, ok? Tanto é que o nosso principal foco aqui nessa disciplina vai ser a EDO. A gente vai mostrar alguma coisa de EDP, mas a ideia é EDO, tá? Bom, para a gente entender direitinho as diferenças, então a EDO seria isso daqui. Agora, eu vou colocar para vocês a segunda possibilidade, que é a equação diferencial parcial. Então, vamos lá. Pode ser uma equação diferencial ordinária. Vou fazer uma analogia depois. Vamos lá. Eu volto na ordinária outra vez. Mas agora eu vou falar da segunda possibilidade, que ela pode ser classificada como equação, né, diferencial parcial. Tá? Ou também é conhecida como EDP. Tá? Muitas vezes vocês vão fazer a leitura nos livros aí, para não ficar escrevendo toda hora equação diferencial parcial, aparece apenas EDP. Tá? Só admitir alguns alunos, pronto, e vamos voltar para cá. Então, a equação diferencial parcial, EDP. Vamos colocar uns exemplos aqui para você entender o que é uma EDP. Então, exemplo de número 1. São equações aonde eu tenho função de duas ou mais variáveis. Por exemplo, eu posso ter a seguinte situação aqui, ó. Derivada de z em relação a x mais 3x ao quadrado igual a derivada de z em relação a y. Isso aqui é uma equação diferencial. É uma equação diferencial, porque tem uma igualdade. Dentro dessa igualdade existem derivadas incógnitas, né? Então, tem derivada lá dentro. Então, é uma equação diferencial. A gente classifica como parcial. Por quê? Porque ela envolve a dependência por duas variáveis. A função que é trabalhada aqui é a função de duas variáveis. Por quê? Porque eu tenho uma variável z que depende do x e tenho também uma variável z que depende do y, né? Então, é o dz dx e o dz dy. O professor de vocês, de cálculo diferencial de duas ou mais variáveis, né? O diferencial integral de duas ou mais variáveis, que eu acredito que para muitos, ou a maioria,
sou eu, né? Está trabalhando justamente essa disciplina, né? Então, o que ele vai fazer com vocês? Ele vai ensinar vocês, por exemplo, a fazer a derivada parcial. Então, vamos lá, por exemplo. Quando a gente deriva uma função, vamos derivar uma função aqui, só para mostrar, né? Por exemplo, eu vou derivar y. Y é igual a... Usei vermelho só para dar uma destacada, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença da derivada para a função simples, né? Função de uma variável, e para a função de mais de uma variável, duas, por exemplo. Ó. Por exemplo, se tiver lá y igual a, vou colocar assim, 3x ao quadrado. Quando você vai derivar isso, você vai derivar o y em relação à variável x, né? Então, você tem um resultado lá que é 6x. Pronto, isso aqui é uma derivada de uma função de uma variável. Na matéria de cálculo 2, o professor vai ensinar para vocês que ia trabalhar com a função de mais de uma variável. Por exemplo, z igual a 3x ao quadrado mais, vamos colocar assim, y ao cubo, tá? Então, o que acontece aqui? O z ele depende do x e do y, por isso função de duas, ó. Função de uma variável, função de duas variáveis. Então, o que vai acontecer com o resultado da derivada? A gente vai derivar o z, mas como ele depende de duas, então vão dar duas respostas. A primeira, você começa pelo x. Então, você vai ter uma derivada de z em relação a x. Então, você vai pegar os termos que tem x e vai derivar. Por exemplo, 3x quadrado, a derivada é 6x. Né? Tá lá. Mais a derivada desse termo aqui. Mas o y ao cubo não tem x. Então, você imagina que isso aqui é uma constante. E a derivada de uma constante é zero. Então, ficou só 6x. Bom, você derivou o z em relação ao x. Agora, você tem que derivar o z em relação a outra variável, porque ele também depende da outra. Então, o que você faz? Você vai derivar outra vez, mas aí em relação ao y. Ó, aí na análise, ó, eu derivei z em relação a x, deu 6x. Agora eu vou derivar z em relação a y. E a derivada do z em relação a y, eu começo a analisar termo a termo. O primeiro é 3x quadrado, não tem y. Então, é como se isso aqui fosse um número, uma constante. E a derivada da constante é zero, então você não precisa nem colocar. Mas a derivada de y ao cubo, eu sei fazer, regra do tombo, né? É 3y ao quadrado. Então, pessoal, foi feita aí a derivada, né? Está lá a derivada, no caso aqui, para duas variáveis. Então, o z depende do x e o z depende do y. Essa é a diferença. Isso aqui trabalha a função de uma variável, e quando a gente trabalha a função de uma variável nas equações diferenciais, a gente fala que é EDO. Quando a gente trabalha as funções de duas ou mais variáveis, numa equação diferencial, a gente fala que é EDP, é a equação diferencial parcial, ok? Então, isso aqui, meu professor vai justamente ensinar vocês aí pelas próximas semanas a fazer derivada bonitinho de função de duas, mas vocês já sabem reconhecer a cara de uma função de duas variáveis, tá? Ó, equação diferencial parcial, EDP, tem derivada envolvendo aí duas variáveis, ó. dz depende de x e dz depende de y. Então, nessa situação, e tem lá incógnitas, 3x quadrado, por exemplo. Então, nessa situação, a gente chama EDP. Por que EDP? Porque ele envolve dependência por duas variáveis, não por uma, né? Por duas. Então, isso aqui é uma EDP. Um exemplo 2 aqui, ó, vou colocar outro exemplo aqui. Exemplo 2. Percebam que a notação do y' aqui não cabe, né? Por isso, quando você vê lá y', você já vai associar a EDO. Porque o y' é uma abreviação de dy dx, né?
ou dy outra letra. No caso da função de duas variáveis, a derivada não dá para colocar y', y duas linhas, ok? Ó, vamos colocar uma outra situação aqui. Por exemplo, essa, d2 de u dv, né, mais 3 menos du2 w2 é igual a du dv. Né? Aí. O que acontece aí? Acontece uma equação diferencial parcial, uma EDP. Por que uma EDP? Porque ele está utilizando aqui a relação de dependência por duas variáveis. Então, tem 3 letras envolvidas aí na equação diferencial, né? Essa derivada primeira que está colocada aqui é uma derivada de segunda ordem, né? Foi feita uma derivada 2 vezes. Eu derivei o u primeiro em relação a v, tá? Mais 3, menos, novamente, uma derivada de segunda ordem, mas agora eu derivei o u em relação a w. Então, isso mostra que a função que vai aparecer aqui como resultado, ela é uma função de duas variáveis, né? Porque o u depende de v e o u depende de w. Então, essa é a diferença de EDO para EDP. A EDO trabalha com função de apenas uma variável, né? Dependência de uma. A parcial, que é a EDP, trabalha a ideia aí de duas ou mais variáveis. Ok? Existem outras notações, se não essa, dz dx, dz dy. Existe, eu vou ensinar para vocês lá em cálculo 2, a gente pode usar fx, fy, né? Mas não é o linha, tá? O linha, y', y duas linhas, traduz aí uma variável, ok? Pessoal, perceberam a diferença na hora de reconhecer a equação diferencial, a classificação? Porque isso é importantíssimo, porque você tem que reconhecer o tipo. Para quê? Para que você use um método correto para poder tentar achar a solução da equação diferencial. Se você não reconhece o tipo de equação diferencial, você não vai saber como lidar com ela. Então, a primeira coisa, é equação diferencial? É, legal, reconheci. Segunda coisa, saber se ela é EDO ou EDP. Eu já adianto vocês que nós vamos trabalhar principalmente em EDO, quase o curso todo. É o EDO que é o nosso foco aqui. E por quê? Porque ele é mais didático. A ideia da equação diferencial é que é um assunto muito amplo. Para a engenharia, nós queremos introduzi-los nesse universo, porque vai ajudar aí a resolver as aplicações, né? Mas, como é muito amplo o assunto, né? Teria que ser tratado na matemática, a ideia é dar para vocês o pontapé inicial, ou seja, ensinar o que é uma equação diferencial, que existem soluções, que existem classificações, as principais técnicas, e caso lá na frente você precise usar algo diferente, você consiga a informação facilmente. Ok? Então, pessoal, entender a diferença de EDO para EDP, se você entendeu a diferença, dá um ok só no chat para mim, para eu ter um feedback aí. Se você achou confuso e não entendeu, a gente tenta, de alguma maneira, melhorar um pouco aí a informação, mas está claro para todo mundo aí, quando reconhecer uma EDO ou uma EDP, EDO trata de função de uma variável, EDP trata de funções de duas ou mais dentro da equação diferencial. Tá, do EDP. Então, porque o EDP, dentro dele, tem lá derivadas, né, para ser equação diferencial. Mas a função que é trabalhada dentro da EDP é uma função de dependência de mais de uma. Então, por exemplo, é a função de duas variáveis, né?
Ó, o z depende do x e o mesmo z depende do y. Então, ele depende de duas. Poderia depender de 3, 4? Poderia. Mas, no mínimo, duas. Então, ó, depende do x e o mesmo z depende do y. No caso da EDO, não. A EDO é dependência apenas por uma. Ó. O U depende do V. Acabou. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, a gente aprendeu aí a reconhecer aí uma EDO e uma EDP. Legal. Então, na sequência, a gente vai falar agora sobre ordem de uma equação diferencial. Por quê? Porque, no caso da ordem de uma equação diferencial, ele vai permitir a você, justamente, saber qual técnica você vai utilizar para poder resolver. Então, a gente tem que reconhecer a ordem. Então, próxima etapa é a ordem. Né? Ordem. Deixa eu só admitir alguém que está entrando aqui na sala. Pronto. Voltando. Ordem de uma equação diferencial. Eu vou numa crescente, que aí vocês conseguem entender e me acompanhar, tá? Ordem, o que é uma ordem? Equação diferencial. Vamos colocar primeiro um exemplo lá. 3 mais y' é igual a 2x ao quadrado. Aí. Isso aí é uma equação diferencial porque tem uma derivada lá no meio da equação. Tá? Qual é a ordem? A ordem é o nível mais alto da derivada. Tem que ter, primeiro, ele tem que ter derivada para poder ser equação diferencial. Tem derivada, o y'. E qual é a ordem dele? Olha, ele é uma derivada primeira, né? E se ele é uma derivada primeira, então a gente fala que ele é de primeira ordem. Tá? Então, a classificação dele, eu vou colocar aqui na frente. A classificação dele, ele é de primeira ordem. Ok? Aí, digamos que eu tenha... Pode aparecer com essa notação, né? Ou não. Então, pode aparecer assim, B. B. Pode aparecer também misturado, né? 3dy mais 5x é igual a sei lá, Euler de x vezes dy, né? Aí. Bom, tá lá, é implícito que é uma derivada de y. Opa, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu voltar, aqui, volta. X, né? Porque faltou o x aqui. Então, tá aí, tá implícito que é dy dx, está lá misturado, mas eu posso até isolar e achar o dy dx. Mas, em todo caso, o que acontece aqui? Ela é uma equação diferencial porque tem derivada. E a derivada que está escrito aqui é uma derivada de primeira ordem, é uma derivada primeira. Então, nessa situação aqui, a gente classifica também como primeira ordem. Então, pode aparecer descrito das duas maneiras, tá? Bom, isso é uma ideia. Agora, vamos colocar um C aqui, diferenciar um pouco, né? Digamos que você tem aqui 4 mais y 3 linhas mais 2x igual a y', né? Então, você vai definir a ordem dessa equação diferencial. A ordem é o nível mais alto da derivada. Então, você tem duas derivadas dentro da equação diferencial. Você tem uma derivada primeira, né? Pegou a função y e derivou ela uma vez. E você também tem uma derivada terceira, né? Foi feita a derivada 3 vezes, ou seja, peguei a primitiva, derivei, e o resultado eu derivei de novo, e o resultado eu derivei mais uma vez. Então, existe aqui
uma derivada de nível 3, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, que a ordem dessa derivada sempre vai ser indicada pela ordem do nível mais alto. Então, a gente define essa derivada como sendo de terceira ordem, ok? Aí, terceira ordem. E para finalizar, já que para não ficar dúvidas mesmo, né? Vamos colocar aqui D. Pode aparecer escrito desse formato aqui, ó. Sei lá, vamos colocar assim, DU, DV, mais DU, 2, DU, a quinta, né? DV, então quinta aqui embaixo, é igual a zero, tá? Então, o que acontece aqui? Isso aqui é uma equação diferencial, porque tem derivada. Ele é uma equação diferencial ordinária, porque existem aí apenas a relação entre duas letras, né? Então, a dependência é por uma variável, o U depende do V. E também possui lá dentro duas derivadas. Você tem uma derivada de primeira, digamos, de primeira ordem, né? De nível 1, que é du e dv. E tem essa outra aqui, que é uma derivada quinta. Foi derivada a função 5 vezes. Então, esse 2 é resultado da quinta derivação de uma função qualquer, né? Então, a gente vai pelo nível da mais alta. Então, na hora de definir, a gente coloca como sendo uma derivada de quinta ordem. Aí, ok? Então, tá aí, pessoal, alguns exemplos. Como é que você define a ordem de uma derivada, de uma equação diferencial? Você define a ordem de uma equação diferencial pelo nível mais alto, né, da derivada, pela ordem mais alta. Não importa que você tenha lá várias derivadas, você vai classificar ela pela ordem maior, ok? Entenderam, pessoal? Importantíssimo isso também, tá? Ó, percebam que já aprendemos algumas coisas. Primeiro, a reconhecer uma equação diferencial. A equação diferencial, ela possui pelo menos uma derivada na sua construção. Então, lá no meio tem que ter uma derivada. Segunda coisa que aprendemos, a diferenciar uma equação diferencial ordinária de uma parcial. Ou seja, ou ela é EDO ou ela é EDP. Importante isso. Quando ela é EDO? Quando ela trata de função de uma variável. A relação apenas entre duas letras. Quando ela é EDP? Quando ela trata de função de duas ou mais variáveis. Ou seja, existe lá a relação entre pelo menos 3 letras. Ok? Então, eu já consegui classificar entre IDO e EDP. E a terceira coisa muito importante é entender a ordem. Então, a ordem vai pelo nível mais alto da derivada. Não importa que você tenha 10 derivadas lá na construção da equação diferencial. A classificação da ordem vai pelo nível mais elevado. Ok? Então, pessoal, essa última também é muito importante. Por quê? Na hora que você reconhece a ordem, você já pensa, ó, eu vou utilizar a técnica, por exemplo, da separação de variáveis. Ou, não, a ordem é tal, então eu vou usar o método das constantes. Não, eu vou usar o método da exata. Não, eu vou usar o método do fator integrante. Então, você usa o método conforme o reconhecimento aí do tipo de equação diferencial que você está trabalhando. Ok? Sentença matemática. Pessoal, está claro para todo mundo essas classificações, o que é a equação diferencial, EDO, EDP e ordem. Entenderam a ordem? Como é que eu acho a ordem da equação diferencial? Sim, né? Ok, legal. Bom, então estamos progredindo. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar com soluções de equação diferencial. Então, a gente vai trabalhar com soluções para a equação diferencial. Mas, para poder fazer um trabalho mais tranquilo, eu vou primeiro não pedir para você achar a solução.
eu vou pedir para você testar a solução, né? Então, eu vou mostrar para vocês quando é que a gente testa uma solução de equação diferencial e verifica se ela é realmente solução da equação ou não. Primeiro, então, a gente vai aprender a reconhecer a solução, para que depois a gente possa pegar e trabalhar com uma procura da solução, né? Ou seja, então tá, qual é a solução realmente para essa equação diferencial, ok? Vou pegar um exemplo aqui para a gente traduzir essa ideia de equação diferencial. Vou pegar um exemplo. Eu vou trabalhar inicialmente com a apostila, então eu vou copiar lá um exemplo. Depois eu vou repassar isso tudo na apostila, tá, gente? Que aí vocês conseguem organizar aí o trabalho de vocês aí. Mas, por enquanto, eu vou usando o Lusa. Eu acho mais didático. Tem muita coisa na apostila escrita, e aí, às vezes, acaba enchendo linguiça demais, e aí o foco principal fica para trás. Tá? Então, tá aqui. Então, pessoal, esse é um primeiro exercício, né? Verifique se y igual a c Euler de x é solução geral da equação diferencial dy dx igual a y. De novo, eu vou fazer uma analogia, né? Lá na equação simples, eu, por exemplo, poderia ter dado para vocês uma equação. Então, tem lá uma equação, 3x mais 1 é igual a 7. Né? Tá aqui. Eu não estou pedindo, porque aí eu peço para vocês, não para achar a solução, eu falo assim, pessoal, 3 é solução? Né? 3 é solução? Aí o que você vai fazer? Ó, você vai falar assim, 3, aí você bate o olho, ela é uma equação simples, você já até vê que não é. Mas como é que você prova? Olha, você faz o teste. Você vai lá e troca o x por 3. Né? 3 vezes 3, mais 1 é igual a 7. E aí, portanto, 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10. 10 é igual a 7. Então, você chegou nesse argumento aqui, 10 é igual a 7. Aí você já bate, você já percebe que não é, né? Então, você coloca aqui, ó, é falso. Esse argumento, ele é falso. Né? Argumento falso, porque não é igual. Se ele é falso, portanto, 3 não é solução. Então, assim, você consegue comprovar se ele é solução, né? De uma equação simples. É claro que tem técnica para você descobrir qual é a solução correta. Você pode isolar o x e vai descobrir que a solução para essa nossa equação simples é o 2. Mas não é isso que eu estou perguntando, não. Eu só estou perguntando se o 3 é a solução. Da mesma forma, é esse exercício que está colocado aí em cima. Ó. Verifique se y igual a c, esse c que está colocado aqui, vou até aumentar para vocês enxergarem melhor, né? Porque senão fica ruim. Pronto, bem grandão. Ó, verifique se y igual a c. Esse c, pessoal, é c de constante. Quer dizer o seguinte, isso aqui é um número. Tá? Ah, mas que número é esse, professor? É 2, é 3, é 10? Não, é uma representação de um número. É um número qualquer. Então, você vai tratar ele, na aplicação da regra, como número. Então, ele é um número. Ok? É a solução geral da equação diferencial tal. Então, é dado uma equação diferencial, tá? Da mesma forma, eu vou escrever aqui, né? Ó, é dado uma equação. Então, tem uma equação lá, dy dx é igual a y. Então, ele está pedindo para você testar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui do lado, ó. Y igual a c vezes Euler de x é solução para essa equação aqui, então é um teste parecido com aquele que foi feito para a equação simples. Lá eu perguntava se o 2 era a solução. Como é que você testou? Ora, você foi lá e substituiu, né? A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Você vai
pegar esse y e vai colocar na equação diferencial. Ah, tá. Então, esse y que está aqui do lado direito, eu já sei quanto ele vale. Ele vale constante vezes Euler de x. Só que ele tem mais coisas aqui. Ele tem uma derivada de y em relação a x também. Ora, mas a derivada de y em relação a x eu sei encontrar. Como é que eu faço? Eu venho aqui e derivo o y. Então, se eu derivar o y em relação a x, eu acho o resultado dele, né? Então, qual vai ser? Ora, a derivada do Euler, lembra da regra? A derivada do Euler é ele mesmo, né? A Euler de U, a derivada de Euler de U, é o próprio Euler de U vezes a derivada do expoente, do linha, né? Então, a derivada do Euler de x dá Euler de x mesmo. Esse C é uma constante, é um número. E a gente aprendeu em derivada que a constante, o número que multiplica a função, quando você deriva, você copia esse número. Então, a derivada, você vai copiar o C, e a derivada do Euler de x é o próprio Euler de x. Tá aí. Eu agora tenho o y e tenho dy dx. O que eu vou fazer? Eu vou substituir na equação diferencial essas coisas que eu encontrei. Então, quem é o dy dx? É o c vezes Euler de x. Igual. Quem é o y? Também. C vezes Euler de x. Pronto. Cheguei neste argumento aqui, ó. Que esse é o argumento. Deixa eu dar uma destacada nele aqui, né? Beleza. Isso aqui é uma igualdade, né? Os dois são iguais? São, né? São iguaizinhos. Constante de Euler de x é igual a constante de Euler de x. Ora, ele é verdadeiro, é verdadeiro. Chegamos aí no argumento verdadeiro. Bom, se ele é verdadeiro, então eu coloco a resposta aqui. Portanto, C vezes Euler de x é solução da equação diferencial. Escrevi aí completo, né? Mas não precisa, só colocar solução, já está valendo, ou não é solução, tá? Então, pessoal, tá aqui, ó, essa expressão aqui, constante vezes Euler de x, é uma função, né? Essa função que é perguntada aqui, ela é solução, sim. Por quê? Porque chegamos num argumento verdadeiro. Então, já testei a solução para essa equação diferencial. Ok? Eu vou fazer mais um, e aí eu abro a rodada para a gente verificar se entendemos direitinho. Aí eu volto, né? Eu vou pegar mais um aqui, e vou mostrar aí como é que faz. E aí vocês vão perceber que não é tão complicado assim a pegada do exercício, né? Apesar que não é mesmo, tá? É só... A única coisa que você tem que se preocupar aqui é com derivadas. Tem que saber fazer derivada. O resto é tranquilo, ok? Deixa eu resolver mais um. E aí, o que eu faço? A gente faz uma rodada para esclarecer. Se alguém não entendeu, a gente tenta mostrar de novo, tá? Ó, esse aqui é um pouquinho mais elaborado. Mais um exemplo, ó. Tá aqui. Ah, não, acabou vindo mesmo. Porcaria. Ó, deixa eu só copiar de novo. Fui tirar uma cópia do que estava lá no material e ele veio o exemplo, o mesmo exemplo. Agora vai estar certinho, vai vir, isso é correto. Este aqui. Tá aí. Mais um exercício. Esse exercício não é para achar a solução da equação diferencial. É para testar. Eu estou propondo uma solução. Tá? Então, ele está lá. Mostre que y igual a Euler de x mais x Euler de x é a solução da equação diferencial y duas linhas menos 2y mais y igual a zero. O que ele quer que você faça? Ele quer que você teste essa solução.
Lembra que eu falei que uma equação diferencial, a solução sempre vai ser uma função? Não vai ser número, vai ser função, né? Para testar esta função aqui como solução para essa equação diferencial. Então, é assim, pessoal. A equação diferencial, eu vou colocar ela escrita aqui do lado. Ela é y duas linhas, menos 2y, mais y, ok? Igual a zero. Beleza. O que eu tenho de informação? Eu tenho que o y igual a Euler de x mais x Euler de x é possivelmente uma solução para essa equação diferencial. Então, eu tenho que testar isso. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para a direita, porque senão não vai caber. Aqui, vou colocar aqui. Aqui já está legal. Beleza? Então, a pergunta é, essa função é a solução para essa equação diferencial? Bom, é assim. Se você olhar, y, você vai trocar esse y que está aqui por esse valor que o y tem, né? Você já sabe que vai substituir esse y. O que mais? Esqueci de uma linha aqui. Mas você tem na equação diferencial também y' e y duas linhas. Então, você tem uma derivada primeira e uma derivada segunda da função y. Então, você também tem que substituir. Você tem esses resultados? Não. Então, você tem que encontrar. Então, você tem que fazer a derivada. Então, vamos fazer a derivada. Ó. Derivada de y é o y'. Ok? Como é que deriva isso? De novo, você tem uma soma de termos na expressão, você deriva cada uma desses termos de forma independente. Então, eu vou derivar o resultado, mais a derivada deste. Então, vamos derivar primeiro o Euler de x. A derivada do Euler de x, pessoal, é o próprio Euler de x. Ó. Vou colocar aqui embaixo, só para lembrar do formulário. Lembra do formulário? A derivada de um Euler de u qualquer é o próprio Euler de u vezes o linha. Então, foi isso que nós aprendemos em cálculo 1. Bom, esse u é para simbolizar uma variável qualquer. Então, a derivada do Euler de x, quem é o u? É o x, né? Então, é só copiar igualzinho. Então, você vai lá e copia igualzinho. Tá? Vezes a derivada do expoente. Mas a derivada do x é 1. Então, seria vezes 1. Não precisa colocar. Então, já está feita aí a derivada do Euler de x. Ok? Agora, mais. Eu vou derivar o próximo termo, que é esse termo aqui. X vezes Euler de x. Tá? X vezes Euler de x. Olha, o Euler de x eu sei fazer a derivada. O x também. Só que isso aqui é um produto, né? É um termo vezes o outro. Então, a gente utiliza a regra do produto para fazer a derivada. E a regra do produto, se vocês não lembram, ela é assim, ó. Ela chama o primeiro termo de u, vezes o segundo termo que você chama de v. Então, vai ser a derivada de u vezes v mais u vezes a derivada do v. Ou seja, você vai pegar a primeira e a segunda. Então, no produto tem dois termos, o primeiro e o segundo. Derivada do primeiro vezes o segundo, exatamente como ele está escrito, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Eu vou até colocar um parênteses, apesar que eu não preciso, né, nesse caso, porque é tudo positivo. Mas eu vou colocar, tá? Só para mostrar isso aí, para ficar mais didático. Ó, vou começar a derivar o segundo termo, que é esse cara aqui. Então, a derivada do x é 1. Vezes o segundo, que é o Euler de x. Mais o primeiro, que é x. Vezes a derivada do segundo, que é o próprio Euler de x. Né? Nós já vimos que a derivada de Euler de x
é o próprio Euler de x. Então, tá aí. Pronto, pessoal, está feito aí a derivada inteira do y, né? Derivada do Euler de x, Euler de x. A derivada de x vezes Euler de x está aqui dentro do parênteses. É claro que você vai resumir, aí a importância do resumir, por quê? Porque quando você resume, fica mais fácil para continuar. E a gente vai ter que derivar de novo, hein? Então, ó, como é que ficou? Eu tenho uma quantidade de Euler de x e tenho uma segunda quantidade aí igualzinha, né? Mesmo é semelhante. Então eu posso misturar os dois. Esse é semelhante a esse. Então eu tenho duas quantidades de Euler de x. Então eu coloco assim: 2 Euler de x. O que mais? Mais x vezes Euler de x. Aí, pessoal. Eu não posso misturar esse com esses aqui, porque ele está sendo multiplicado por esse x aqui. Então, ele não é semelhante. Mas esse eu posso somar com esse, porque são coisas do mesmo tipo. Ok? Pronto, pessoal. Então, eu já tenho o y primitivo, que vou precisar dele lá na equação diferencial, né? Vou marcar ele aqui. E eu já tenho também a derivada primeiro, o y', que eu também irei precisar dele lá na equação diferencial. Tá aqui, ok? Tá aí. Bom, mas eu preciso também do y duas linhas, né? É de segunda ordem, né? Aquela equação diferencial. Então, eu tenho que derivar de novo. Eu venho aqui e faço a derivada de novo. Y duas linhas, né? E no duas linhas, você vai ter que derivar os termos. Tem uma soma de termos, né? Então, deriva esse mais o resultado deste. Bom, vamos derivar o 2 Euler de x, né? Regra da constante que multiplica a função. É o 2. Ele é copiado junto com a função, né? Resultante. Quando você tem uma constante que multiplica uma função, pessoal, na derivada você copia. Ela vai multiplicar o resultado. Agora, a derivada do Euler de x é o próprio. Tá aqui. O primeiro termo já foi derivado, agora eu vou derivar o segundo. Mais x, de novo, x vezes Euler de x, regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Bom, mas isso eu já fiz, está feito aqui em cima, né? Eu não preciso fazer de novo, é só copiar. Eu vou copiar o resultado aí, ó. Vai dar 1 Euler de x mais x vezes Euler de x. Copiei, ok? E agora eu vou simplificar o resultado, ó. Y duas linhas é igual a... De novo, eu tenho duas quantidades de Euler de x. Com mais uma quantidade, então eu tenho 3. 3 quantidades do Euler de x. Mais x Euler de x, ok? Pronto, pessoal, tá aí. Eu possuo aí, nesse caso, a derivada segunda, ok? Pronto, tenho y, y' e y duas linhas. O que eu vou fazer agora? Ora, agora eu vou substituir nessa equação diferencial. É claro que eu vou colocar aqui mais abaixo, porque senão não vai caber, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu vá substituindo. Y duas linhas. Então, vamos lá. Y duas linhas. Ao invés de você usar esse, você usa esse. Você encontrou. Então, você vai colocar lá, ó. 3 Euler de x mais x vezes Euler de x. Pronto. Tá? Troquei o y duas linhas. Menos duas vezes y'. Então, menos duas vezes y'. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui. Ó. Quem é o y'? Está aqui, eu já tinha encontrado. Então, vai ficar lá 2 Euler de x mais x vezes Euler de x. Ok? Pronto. Continuando. Mais y. O y está lá em cima. Ó.
mais Euler de x, mais Euler de x, né? Mais x vezes Euler de x. Não preciso do parênteses aqui não, porque é positivo todos os termos, então não tem problema, tá, gente? Se tivesse um negativo na frente ali, um operador, você tinha que fazer regra de sinal, então tinha que pôr um parênteses. No caso, não precisa. Tudo isso igual a zero, né? Tudo isso igual a zero. Beleza, pessoal, já escrevi aí a substituição, né? Agora eu vou equacionar, né? O que é equacionar? Eu vou juntar o que é semelhante, né? E vamos ver o que o bicho vai dar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma distributiva ali. Então, você começa. 3 Euler de x mais x vezes Euler de x, menos 2 vezes o parênteses, né? Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, vai ficar menos 4 Euler de x. Agora, menos 2 vezes x, Euler de x, é menos 2x Euler de x, tá? Copio o resto, mais Euler de x, mais x vezes Euler de x. Tudo isso igual a zero, ok? Bom, vamos juntar o que é semelhante aí, né? Eu tenho aqui 3 quantidades do Euler de x e tenho mais uma quantidade do Euler de x. Portanto, eu tenho 4 quantidades do Euler de x. Então, vou colocar aqui embaixo. Simplificando, né? 4 Euler de x. Ó. O que eu fiz? Eu peguei essa e essa aqui e juntei. Tá? Menos, vou colocar ao lado do que é semelhante, menos 4 Euler de x, tá? Então, eu copiei esse, ok? Agora, eu vou para o que é semelhante, que é o x Euler de x, ó. Eu tenho uma quantidade do x Euler de x e tenho lá no final mais uma quantidade do x Euler de x. Portanto, eu tenho duas. Mais 2x vezes Euler de x. Tá aí, ok? Então, eu matei, né, esse cara aqui, ó, esse e esse. E agora sobrou menos 2 vezes Euler, pô, 2 vezes x vezes Euler de x. Tudo isso igual a zero. Então, vou lá o último, tá aqui, é esse cara aqui, né? Bom, fazendo a conta, pessoal, 4 Euler positivo com 4 Euler negativo, zerou. 2 Euler de x menos 2x Euler de x também zerou. Portanto, o que eu descobri é o seguinte, que zero é igual a zero. Deu zero, né? Aí eu vou analisar aqui o argumento. Opa, o argumento ele é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, portanto, y igual a Euler de x mais x Euler de x é solução. Tá? Tá aí. Então, está dada a resposta, a função que foi proposta, ela é, sim, solução para a equação diferencial, tá? Foi feito um teste aí. Eu não pedi nesse exercício para você achar a solução. Eu pedi para você testar se é solução. Pessoal, entenderam qual é a dinâmica aí de encontrar uma solução para a equação diferencial? Ou pelo menos, no caso, para testar, né? Você entendeu? Se você entendeu, dá um ok para mim. Se está tranquilo, beleza, dá um ok. Se você tiver dúvida, não tenha vergonha de perguntar, pergunte, tá? Porque a gente tem que ir nessa pegada aí. Por enquanto, mais simples, né? Eu estou propondo aí. Eu acredito, pessoal, que a maior dificuldade que vocês vão ter é na derivada. Porque se vocês perceberem bem, já começou, né? Se você não sabe fazer derivada, você não consegue fazer o exercício. Então, eu fiz o exercício, vocês viram, né? A lógica.
Lógico que é tranquila, mas se você não sabe fazer derivada, como é que você vai testar, né? Se eu passo lá uma função um pouquinho mais chata, aí você pode ter dificuldade aí para resolver. Por isso, de você tentar estudar a derivada de novo, né? Fazer uma revisão, olhar as técnicas, porque pode cair em derivadas um pouquinho mais complicadas do que essa, ok? Isso aí a gente chama, pessoal, de uma solução geral, né, da equação diferencial que a gente testou, beleza? Eu tenho mais um exemplo para mostrar, eu vou colocar aqui para vocês, né? Vou colocar mais um, é o último que eu vou demonstrar aqui, mas é legal da gente fazer, né? Para mostrar essa diferença aí. Vou fazer mais um aqui, tá? Deixa eu só copiar ele. Eu estou copiando, pessoal, esses exercícios, esses exemplos, da apostila. Por quê? Porque depois eu vou repassar a apostila com vocês, né, no final da aula, né? Vocês vão perceber que a linguagem é mais simples. Aqui eu estou resumindo muitas coisas, mas agora você vai ler lá o que está escrito na apostila e vai entender o que está lá escrito, né, mais facilmente. Porque o problema é justamente a leitura, né? Qual é a lógica disso? A lógica disso é essa que eu estou fazendo. Então, está aqui. Vamos lá. De novo. Exemplo 3. Verifique se essa função y que é dada aí, né? Y igual a seno de 2t é a solução da equação diferencial y duas linhas mais y igual a zero. Pessoal, a pegada é a mesma. Você tem uma equação diferencial, né? A equação diferencial é um y duas linhas mais y igual a zero, né? A solução que é proposta nesse caso aqui é o tal do y, vou colocar aqui, deixa eu puxar aqui, ó. Solução proposta é y igual a seno de 2t, aí, né? Aí você fala assim, beleza, então eu já sei quem é esse y aqui. Esse y eu vou trocar por seno de 2t. Mas eu preciso também na equação diferencial do y duas linhas. Por quê? Porque isso aqui é uma equação diferencial, é uma EDO, né? Mas ela é de segunda ordem. Então eu preciso da derivada segunda. Mas para passar para a derivada segunda, eu tenho que derivar uma primeira vez. Então eu tenho que achar primeiro o y'. Eu não vou escapar do y', né? E aí eu tenho que lembrar da derivada do seno, né? Na regra, no formulário, como é que é a derivada do seno? Seno de u é igual a cosseno de u vezes u'. É a regra da cadeia, né? Essa é a derivada do seno. Então, portanto, na hora de derivar ali em cima, eu vou derivar o seno, eu já sei que é cosseno. Como é que é a regra? Seno de u é cosseno de u. Então, eu vou copiar o parâmetro, igualzinho. Ó. O parâmetro é esse cara, é o 2t. Vezes a derivada desse parâmetro. A derivada de 2t é 2. Pronto, está aí feito. Essa, portanto, é a derivada do y'. Ah, professor, mas eu derivei, mas eu não tenho lá na equação diferencial. Legal, não tem, né? Mas você precisa de duas linhas, então você tem que passar pelo linha. Agora eu vou fazer o duas linhas, então. Então vamos lá, y, duas linhas. Por enquanto eu estou usando essa aqui, que é o y, né? O y, inclusive, ele é a pergunta se ele é ou não a solução, né? A função que é a solução daquela equação diferencial. Mas está aqui, agora eu tenho que fazer duas linhas. Bom, agora nós caímos na derivada do cosseno, né? E a derivada do cosseno fala o seguinte, né? A derivada do cosseno, pelo formulário, cosseno de um parâmetro qualquer é menos seno, né? Copio o parâmetro vezes a derivada do parâmetro. Então, tá aí. Vamos fazer a derivada, portanto.
Bom, aquele 2 que está lá no final, ó, esse 2 que está multiplicando aqui, ele é constante, né? Ele é uma constante, então eu já vou trazer ele lá para frente, tá? Tanto faz cosseno vezes 2, como 2 vezes cosseno. Então, eu já vou colocar ele aqui no início. Não atrapalha. Bom, vezes. Agora sim, a derivada do cosseno, a gente já viu que é menos seno, pelo formulário. Então, eu colocaria um menos aqui na frente do vezes. Mas aí pode confundir com vezes. Então, eu já trago lá para frente. É uma multiplicação em sequência, né? Ó, o menos do resultado eu pus lá no início, tá? E aí, sim, a derivada do cosseno vai dar menos seno, então fica seno de quem? De 2t, né? Vezes a derivada do parâmetro. O parâmetro é 2t. Então, a derivada do 2t é 2. Está aqui. Portanto, o meu y, duas linhas, vou colocar aqui embaixo, né, simplificando, meu y, duas linhas, ele é igual a 2 vezes 2 dá 4. Então, fica menos 4 seno de 2t. Aí. Lembra que alguns alunos perguntavam lá no início do cálculo, né, em matemática aplicada, ah, professor, mas precisa simplificar? Bom, agora você está vendo a necessidade de você simplificar. Por quê? Porque o resultado de um cálculo, ele vai ser utilizado para a continuação do cálculo. Então, quanto mais simplificado for a resposta, mais fácil de você trabalhar o resultado final. Então, tá aí. Eu já tenho agora da equação diferencial aqui em cima, o y duas linhas, que está aqui embaixo, e tem o y. Agora é só substituir, né? O y duas linhas, eu coloco o valor que eu encontrei. Menos 4, vou ajeitar minha mesa aqui para ficar mais retinho, né? Menos 4 seno de 2t, mais y. Quem é o y? O y é seno de 2t. Tá aí. Tudo isso igual a zero. Bom, vamos ver se dá para juntar algumas coisas, né? Pessoal, você tem seno e tem seno, são semelhantes. Mas o parâmetro é o mesmo, 2t, né? Por que que virou menos 2, Vitória? Porque na derivada aqui, eu derivar o cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno, né? Ó, perceba, não era cosseno de 2t vezes 2? Legal. Então, eu peguei esse 2 aqui e coloquei na frente. Ao invés dele estar lá no final, ele veio para frente. A derivada do cosseno, ó, a derivada do cosseno de um valor qualquer é menos seno, né? Tá aqui, ó, né? Então, era cosseno, derivei e virou menos seno. Ao invés de eu colocar menos aqui no meio, aqui na frente do seno, poderia confundir, mostrar uma conta de subtração, e não é isso, né? É duas vezes menos seno. Então, eu só trouxe o sinal negativo lá para frente, tá? Aí, por isso que ficou menos no final. Aí, eu multipliquei o 2 com 2, deu 4. Ok? Bom, voltando então aqui para o exercício, a gente tem lá menos 4 seno de 2t mais seno de t. Eles são semelhantes, então eu posso juntar. Vai ficar no final menos 3 quantidades do seno de 2t. Tá? Tudo isso aqui igual a zero. Pessoal, cuidado. Você só pode juntar porque o parâmetro é o mesmo, tá? O argumento aqui é o mesmo, que é 2t, aqui é 2t. Se esse fosse 2t, se fosse t, você não mistura, não. Você pode juntar porque são semelhantes, ok? Então, ficou um saldo aí de menos 3 seno de 2t igual a zero. Não tem mais como resumir, né? Então, chegamos aí no argumento final. Aí você vai olhar o argumento final. Ó. Aqui. Ele é verdadeiro ou ele é falso? Ele é falso, né? É um argumento falso. Menos 3 seno de 2t não é igual a zero. Não é a mesma coisa. É falso. Né? Teria que ter uma igualdade no final.
Não, deu uma diferença. Então, ele é falso. Portanto, a função, né, y igual a seno de 2t não é solução. Então, ela não pertence às soluções possíveis para essa equação diferencial. Existe mais de uma solução? Provavelmente. Deve ter mais de uma função que resolva essa equação. Mas essa aqui que foi colocada não é uma delas. Ela não é a solução. Então, você consegue testar dessa maneira, substituindo aí a função e suas derivadas. Ok, pessoal? Entenderam a rotina do exercício? É o mesmo exercício aí dos anteriores, só que agora mostrando uma situação que o teste deu falho. Então, ela não é. Tranquilo? Beleza. Então, agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês a apostila. Vou alternar, vou fechar aqui a lousa. De novo, importantíssimo você saber fazer derivada, porque sem saber fazer derivada, você não tem como testar o exercício, tá? Então, tá bom? Vamos lá. Eu vou alternar aqui, né? Eu vou fechar a tela da lousa, beleza? Fechei lá a tela da lousa, voltou para mim, né? Agora eu vou colocar na tela a apostila que eu deixei lá no Canvas e vamos falar dela, né? Vamos nos orientar aí. Pronto. Está aí na tela de vocês a nossa apostila. Capítulo 1, né? Equações diferenciais, introdução. Pessoal, está feita a introdução, então vamos lá. Começou assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder comentar do material, né? Vamos fazer um pente fino. Então tá aí, capítulo 1. Começa aí falando sobre a importância das equações diferenciais, que elas servem para modelar matematicamente situações das ciências aí, das mais diversas, né? Então você consegue escrever matematicamente um contexto, e aí você cai numa equação, né? Se tiver taxa de variação lá dentro, quer dizer que tem derivada, então você caiu numa equação diferencial. A equação diferencial é isso, né? Na definição de equação diferencial, e a gente tem aqui alguns exemplos, mostra que na sentença matemática que você tem da equação, para ser equação diferencial tem que ter pelo menos uma derivada, né? Então, é o caso aqui de algumas, né? Algumas situações aí, ela é derivada. Por exemplo, a primeira, ela é uma equação diferencial, né? Ó, que o exemplo 1 é a equação diferencial. Derivada de P em relação a T é igual a KP. Ora, é uma equação diferencial. Né? Pergunta, ela é EDO ou EDP? Escreva aí no chat aí para mim. É EDO ou EDP? Que ela é uma equação diferencial, já percebeu. Tenho medo de errar, não. EDO ou EDP? EDO, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ixi, não consigo, não. Eu pensei que essa caneta aqui, ela iria... Deixa eu fazer, pronto. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui para poder interagir. Ah, tem. Então, pessoal, isso aqui é uma EDO, tá? Ah, não. Não tem caneta aqui, não vai funcionar direito. Deixa eu fechar aqui. Volta. Sai da frente. Isso. Pronto. A gente conversa aqui que é mais fácil. Tá? Pronto. Voltou. Isso aqui, então, portanto, pessoal, é uma EDO a primeira, né? A segunda também é uma equação diferencial, né? Tem lá uma derivada. Isso aqui é uma EDO de primeira ordem. Por quê? Porque ela tem uma equação diferencial, ela é uma equação diferencial ordinária, porque ela relaciona apenas duas letras, y e x, e ela é uma equação diferencial de primeira ordem, porque a derivada mais
alta é a derivada primeira. O exemplo 3 é a mesma situação. É uma equação diferencial, ela é ordinária, então ela é EDO, porque ela só envolve y e x. Ela é de segunda ordem, porque ela tem uma derivada segunda como a mais alta na equação. A equação 4 é EDO ou é EDP? O exemplo 4 aí. Escreva aí para mim. É EDO ou é EDP? EDP, né? Muito bem, ela é uma equação diferencial parcial. Por quê? E é de segunda ordem, porque o nível mais alto da derivada é a segunda, né? É 2, e ela envolve 3 letras, ela é uma função de 2 variáveis. O meu u depende do x e o meu u depende do y. Então, é uma equação diferencial parcial. Importantíssimo isso, pessoal. Parece meio besta, mas, assim, a partir do reconhecimento do tipo da equação diferencial, é que você vai tratar dela, né? Você vai utilizar uma técnica, assim você não perde tempo, tá? Bom, continuando a apostila, então, falamos sobre a classificação das equações diferenciais, né? Que acabei de perceber que todos entenderam. Então, ó, ordinária, que é a EDO, quando envolve 2 letras, né? Dependência de uma. Parcial, quando envolve pelo menos 3 letras, né? Ou seja, dependência de 2. Então, é parcial, ok? É a EDP. Então, isso aí estava na apostila no início. Aí, na outra página, a gente começa a tratar justamente da ordem. Então, está lá falando da ordem. O nível mais elevado é o que define a ordem, está bem tranquilo, vocês entenderam. Logo na sequência, embaixo, já começa a ideia da resolução de uma equação diferencial, que foram os 3 exemplos que eu coloquei lá para vocês, tá? Então, aqui, mostra exercícios do estilo dos 3 exemplos que eu coloquei. Ou seja, é proposta uma solução de uma equação diferencial qualquer. E aí você vai ter como testar e saber se é ou não é a solução, né? Esse exemplo aqui eu não cheguei a fazer, que é o exemplo que está descrito aqui. Por isso que eu falei para vocês da lousa, tá? Se a gente ficar lendo a apostila, às vezes fica cansativo e acaba confundindo muito mais do que ajudando. Porque tem muita coisa escrita aqui para dizer apenas o seguinte: essa função y igual a x ao cubo mais c é a solução dessa equação diferencial dy dx igual a 3x quadrado? Tudo isso aqui é a resolução que a gente faz para poder encontrar a definição, se é a solução ou não. Claro, a gente já bate o olho aqui e percebe, né? Você tem uma derivada de y aqui em relação a x, então você vai derivar aqui a função. Derivada de x ao cubo é 3x quadrado. A derivada da letra c, pessoal, esse c aqui é importante, tá? Esse c, ele simboliza um número. Como eu não sei qual número eu vou utilizar, então ele representa um número qualquer. É uma classe de funções. Isso aqui é uma função cúbica, né? Ela parece uma cobra lá, pode ter 3 raízes, mas o C é o seguinte, ela mostra que são infinitas curvas que passam, cada uma delas, num local do eixo do Y. Então, esse C aqui representa um número qualquer. Quando eu faço a derivada do C, se ele estiver somando, subtraindo, a derivada é 0, então o C some, né? Acaba sumindo. Agora, se o C estiver multiplicando a função, você copia o C junto. Foi o primeiro exemplo que fizemos, tá? Então, ó, a derivada de y igual a x ao cubo mais c é 3x quadrado. Tá aqui, ó, 3x quadrado. Aí, 3x quadrado é igual a 3x quadrado? É. Então, portanto, se é verdade, a gente fala que ele é uma solução geral da equação diferencial, tá? Ele é uma solução geral. Por que ele é geral? Porque ele tem esse C aqui. Então, não é apenas uma curva.
São infinitas curvas. Ok? Então, tá aí, foi feito esse exemplo, né? Aí depois até ele mostra aqui no restante do exemplo, um caso particular, né? X ao cubo mais 10. Ó, lembra que eu falei? Ó, o C simboliza um número qualquer. Então, você tem infinitas curvas aqui. Na hora de derivar, a derivada do C é zero. Aqui embaixo, quando eu falo que y é igual a x ao cubo mais 10, eu estou falando de uma curva particular. Ela é única. Ela é um polinômio, né? Que vai dar lá uma parábola, a ideia de duas semiparábolas, né? O desenho. Mas ela é única, ela passa no eixo do y no 10. Então, ela é uma curva só. É claro que na hora de fazer o exercício, eu vou derivar isso aqui, a derivada do 10 dá zero também. Então, ela acaba dando o mesmo resultado no final. Só que no caso aqui, é uma solução particular, porque eu testei apenas essa curva. Aqui não. Quando tem um C no meio da função, quer dizer que eu estou testando infinitas curvas. Todas elas são paralelas umas às outras. Ok? É claro que na hora de manipular, lá na hora de fazer o exercício, não faz diferença, tá? Você vai dar o mesmo resultado, mas é para você saber quando é uma classe de curvas ou quando é apenas uma curva. Falando de geometria, né? Que toda função, quando você desenha lá no plano cartesiano, no espaço cartesiano, ou no sistema cartesiano qualquer, ele gera uma curva. Pode ser uma reta, pode ser uma parábola, pode ser vários tipos aí de desenhos, né? Ok? Mas, na prática, o que foi feito aqui é o mesmo que nós fizemos nos 3 exemplos. Beleza? Agora, aqui embaixo, aqui, já entra um exemplo de uma aplicação, tá, pessoal? Eu vou puxar um pouquinho mais, ó. Na página 4 do material, tem uma aplicação de equação diferencial. É um exemplo de um problema real, né, contextualizado no mundo real, que é resolvido por equação diferencial. Eu não vou me preocupar muito com ele nesse início, porque eu acho que ele pode, às vezes, até confundir um pouco aí, né, além de ajudar. Eu prefiro primeiro que vocês estejam afiadinhos aí com a ferramenta matemática e depois falar das aplicações mais profundamente. Apesar de que a gente usa a aplicação para demonstrar a importância do assunto. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, mas é claro que, por enquanto, ainda vou cobrar bem relax isso aqui, tá? Bem tranquilo. Não se preocupe se você não entender como chega no resultado sozinho, porque isso aqui vai ser no seu tempo, ok? Então, vamos lá. Para que serve a equação diferencial? Para resolver coisas desse tipo, como, por exemplo, esse problema aí que envolve crescimento populacional. Então, você tem uma cidade e os gestores da cidade, né, prefeito, governantes da cidade, eles têm que sempre ter uma estimativa do que está acontecendo com o crescimento da cidade populacional, porque ele precisa do planejamento, né? Então, ele tem que saber o que vai acontecer. A cidade vai ficar daqui a um ano com muito mais habitantes, menos habitantes do que tem hoje. Se ele vai crescer, qual é a taxa de crescimento, né? Então, esse tipo de pergunta, o gestor tem que saber. E como é que se analisa crescimento populacional de uma região? Através dos nascimentos, das mortes e da migração, né? E também, possivelmente, da imigração. O que é migração? Migração é as pessoas que saem, que vão embora. Então, os migrantes, por exemplo, você mora em São Paulo, aí você se muda para o Rio de Janeiro, então, se eu estou em São Paulo, eu estou saindo de São Paulo, eu sou um migrante de São Paulo, migrante, estou saindo. Agora, quem vem? Eu sou lá do Rio de Janeiro e venho para São Paulo, então aqui em São Paulo eu sou um imigrante. Por quê? Porque eu entrei na cidade. Então, essa é a diferença de migrante para imigrante, ok?
Então, vamos pensar agora no exemplo aqui. Ó. Suponha que a taxa de crescimento... eu vou falar com você, vou mostrar para vocês, Fabrício. Então, vamos lá. Suponha que a taxa de crescimento populacional de uma comunidade, devido aos nascimentos, seja de 18% ao ano. Então, pelos números, chegou-se aí à conclusão que nasce 18% do número total de habitantes por ano. Um exemplo, se na cidade tem 100 habitantes, você já sabe que em um ano vão nascer 18 crianças. Tá? Então, essa é a ideia aí. Por enquanto, ele não está falando de população total, ele está dando número exato. Só está falando que cresce, que nasce 18% de crianças aí no número total de habitantes. Sabe-se que o número médio de óbitos é de 9.000 pessoas ao ano. Então, durante um ano, morrem exatamente 9.000, em média, né? Mas a média você tem que usar no cálculo. Então, 9.000 pessoas. Então, ele está dando um valor fixo. O 18% é variável, né? Mas o 9.000 é fixo. Então, morrem 9.000 pessoas. E o número médio de pessoas que migram, né? Que saem da cidade para outras comunidades, é de 2.000 pessoas por ano. Então, todo ano, 2.000 pessoas vão embora. Tá? Aí a pergunta, como varia a população da referida comunidade com o tempo? Então, é assim, ele está querendo, na verdade, uma taxa de variação, né, da população, né? Como é que essa população varia? Ou em relação ao tempo? Então, ele está querendo fazer uma taxa de variação, que vai determinar duas grandezas, quantidade de pessoas por tempo, né? Então, vai envolver aí duas grandezas, número de habitantes por tempo, né? Aí, no exercício, ele começa a dar nome aos bois, né? Símbolos. Então, a população, que é o número total aí, que a gente possa trabalhar de habitantes, a gente chama de N. Então, a variável N é a população da comunidade, ok? Então, quando ele falar de N, está falando do número de habitantes. Deixa eu pular a página aqui, que continua do outro lado, né? Aqui, ó. Aqui, T é a variável que define o tempo em anos. Então, T vai ser trabalhado em anos. Então, já descobrimos quais são as duas letras, as duas variáveis. É N e é T. Então, já está percebendo que é uma equação, vai cair numa equação diferencial, uma EDO, né? Ok? Número de nascimentos por ano. Então, ele já começou a definir algumas coisas. É 0,18 vezes N, que é o número total de habitantes da cidade, da comunidade, né? E o 0,18, porque quando você faz contas com porcentagem, você não faz conta com porcentagem. Você utiliza o equivalente aí, que é decimal, né? 18% é 0,18, porque é 18 dividido por 100. Número de óbitos por ano é fixo, 9.000. Número de migrações por ano é fixo, é 2.000. E aí você chega aqui numa expressão aonde você tem aí as informações, ó, variação da população por ano. Então, como é que é composta o número de habitantes por ano? 0,18 vezes o número total, menos 9.000, que é o número de óbitos, menos 2.000, que é igual ao número de migrantes. Então, você pode juntando aqui, simplificando, você chega numa expressão aqui, 0,18 vezes N, menos 11.000. Menos por quê? Porque é a perda, né? O pessoal que sai. Então, 0,18 vezes N. Então, 0,18 vezes N significa que você vai multiplicar pelo número de habitantes, que não foi informado ainda. Então, a taxa de... aí nós vamos falar de taxa de variação. A taxa de variação da população com o tempo, ela pode ser descrita da seguinte forma, ó. A derivada de N em relação a T, né? Ou seja, a variação do número de habitantes por tempo, ela vai ser igual a 0,18 vezes N menos 11.000.
Então, nós chegamos aqui, pessoal, numa equação diferencial, né? Você tem aqui uma taxa de variação, uma derivada, e essa derivada vai ser igual à composição do valor, do número de habitantes da cidade, né? Ou seja, tem lá parte que vai crescer, né? Que trata da população crescendo, menos a perda da população aí, que é o óbitos e migrações. Então, simplificando, cheguei numa equação diferencial, tá ok? Agora, aqui embaixo, já tem uma situação do uso da equação diferencial para que o gestor possa definir aí, saber quais são os valores que ele está trabalhando. Então, está aqui uma situação, ó. Supondo que a população da comunidade fosse de 200 mil habitantes no instante inicial, qual seria a variação da população nesse instante, no instante zero? A variação da população nesse instante era, ou seja, se você tiver 200 mil habitantes, durante esse ano que foi analisado, qual vai ser a variação dessa população? Você aplica aqui a equação diferencial, né? Ou seja, você vai jogar aí no lugar do N o número de habitantes, né? Então, 200 mil, vai fazer o cálculo e aí você chega a uma estimativa, 25 mil. Mas você está tratando aqui de uma derivada, é uma variação do número total pelo tempo. Então, qual que é o número total? 25 mil habitantes por ano, porque você está falando de variação. Então, você chegou num resultado numérico da variação dessa população em um ano. É positivo o número que apareceu no resultado, quer dizer, então, que ela vai crescer 25 mil habitantes no próximo ano. Ou seja, no final do ano, ó, no final do primeiro ano, a população aumentou 25 mil habitantes. Ou seja, ela passa a ser de 225 mil. Ok? Então, pessoal, com esses números, dá para fazer uma expectativa aí do que vai acontecer no próximo ano, para que o gestor possa trabalhar de maneira melhor, né? Esse, pessoal, é um exemplo bem simples de aplicação de equação diferencial. Existem outros exemplos mais complexos que lidam com assuntos, às vezes, com uma dificuldade maior de compreensão. Mas taxa de crescimento populacional se utiliza de equações diferenciais. Ok? Assim, pessoal, esse é um exemplo que está na apostila, mostra lá a aplicação de uma equação diferencial. Como ele trabalha com interpretação de texto e aí depois o cálculo, é interessante que vocês leiam mais de uma vez para entender a lógica, né? E eu não quero me preocupar tanto com essa aplicação agora, porque eu tenho que mostrar para vocês a manipulação numérica lá da equação diferencial pronta. A modelagem, isso aqui faz mais parte da modelagem matemática. Então, a modelagem matemática entrou aqui em campo para que você pegasse uma situação problema, que fala de uma taxa de natalidade de 0,18% ao ano, fala do número fixo de mortos, né? Fala do número de imigrantes, e ele trabalha esses números para chegar numa equação diferencial, tá? A equação diferencial aí está sendo utilizada para quê? Para fazer uma estimativa de crescimento ou de queda de população durante um ano. Então, para isso serve equações diferenciais, para ajudar nesse sentido. Sai de um contexto em língua natural para uma escrita matemática. Isso é modelagem. A partir do momento que você modelou e chegou na equação diferencial, aí sim você vai resolver a equação diferencial, conforme eu estou mostrando para vocês, tá? Eu não quero me preocupar tanto com a modelagem matemática. Por quê? Porque a modelagem matemática é uma matéria complexa. E aí, o que acontece? Não vai caminhar o nosso trabalho com a equação diferencial. E vocês vão fazer modelagem, pessoal, na engenharia, ao longo do curso, porque vocês vão cair em disciplinas específicas, onde vocês vão ter que resolver situações problema. E aí vai aparecer a sentença matemática escrita, e aí sim você tem que saber calcular.
eu estou mostrando para vocês como resolve isso daqui, como calcula, tá? A modelagem eu vou mostrar ao longo dessa disciplina, mas sem tanto foco, tá? Eu não vou me preocupar tanto com ela, ok? Perceberam, então, o uso de uma equação diferencial? Então, é dessa maneira que surge aí uma sentença matemática que seria uma equação diferencial, ok? Bom, eu falei sobre ela. Se você achou confuso, dê uma lida, ela está resolvida aqui. Tente ler uma vez, duas vezes. Para aqueles que pegaram bem a ideia, tranquilo. Mas vou passar adiante, tá, gente? Vamos continuar com a apostila. Então, tem os exercícios resolvidos. Está aqui, esse cara aqui é o primeiro exemplo que eu resolvi lá na lousa. Então, para quem quiser ver de novo, está escrito aqui, tá, gente? Com comentários, tá? Então, tem comentários. E ele tem, na verdade, no final, uma aplicação pontual, que eu vou falar também depois. Eu não quero falar agora para não misturar. Por isso que eu não mostrei aqui esse finalzinho. Eu estou esperando para aplicar um método, que eu acho que fica melhor para a compreensão. Tá? Então, está aqui o exemplo 1. Depois desse exemplo 1, ele continua comentando sobre o exemplo 1, né? Ele fala das curvas que são resultantes. Dei uma lida, tá? Mas eu também, por enquanto, ainda não vou focar nisso. Meu foco é na manipulação algébrica. Quero misturar as coisas. Aqui agora, na sequência, é o exemplo 2. Então, você tem lá o exemplo 2 que eu também resolvi na lousa, que era para testar essa função como solução para essa equação diferencial. Percebam, lá no final deu zero, né? Zero igual a zero, então ela é a solução. O 3 é o exemplo 3 que eu fiz, né? Com vocês também lá no módulo lousa. Está aqui bonitinho resolvido, né? Deu um argumento falso, portanto, não é uma equação diferencial, não é solução da equação diferencial, tá? Ok? E agora, pessoal, chegamos numa fase legal da nosso aprendizado. Exercícios propostos, né? Até agora o professor falou pra caramba, mas vocês me viram fazendo os exercícios, falaram assim, ah, não, tranquilo, professor, entendi. Legal, você entendeu? Foi ótimo. Então, agora é o momento de você demonstrar que você realmente entendeu o que eu expliquei. Esse é o final do primeiro capítulo. Tem uma lista de exercícios para fazer, né? Então, está na página 7 do primeiro capítulo, da apostila que está no Canvas. Eu vou falar dos exercícios. Então, está aqui, ó. O primeiro exercício é simples. É para você dizer qual é a ordem das equações diferenciais que estão aqui. Baba, né? Todo mundo entendeu, então vai descobrir qual é a ordem facilmente. 2. Aí o 2 é para você mostrar, né? Ou não, né? Dizer se é ou não é solução da equação diferencial. Então, está dado uma função aqui, y igual a cosseno de x mais 2 seno de x, é para você testar aqui nessa equação diferencial e dizer se é solução ou não, ok? O 2, o 3 também é para fazer a mesma coisa. Pessoal, o 3, eu vou falar sobre ele, porque ele tem um detalhe aqui, ó. O 3 está escrito aqui, y igual a C1, mais, vezes Euler de 3x, mais a C2 vezes x Euler de 3x. Aí você pode achar estranho, né? C1 e C2. O que seria C1 e C2? O C1 e C2 aqui é para dizer que isso aqui é um número, é uma constante. A ideia do C é um número genérico, não é fixo. Aqui você tem uma infinidade de valores aqui que podem ser C. Mas na hora de você derivar essa função, por exemplo, esse C aqui você vai derivar como constante, né? Ele está multiplicando o Euler, ele vai continuar multiplicando a resposta da derivada do Euler, né? Da mesma forma. E o C2 a mesma coisa, você vai tratar ele como uma constante. Por que é C1 e C2 e não só C? Porque aqui é para dizer que são dois números distintos, né? Esse número não é igual a esse. Então, a gente coloca C1 e C2.
Aí uma pergunta assim, quanto é a soma de C1 mais C2? Se eu tivesse que somar um número constante 1 com um número constante 2, qual seria o resultado? Ora, o resultado seria uma constante, né? Seria um número qualquer. Se eu pegar um número qualquer e somar com um número qualquer, vai dar como resultado um número qualquer. Então, C1 mais C2 dá um C. Então, para vocês não se confundirem, esse índice 1 e esse índice 2 é só para demonstrar que são dois números diferentes. Esse número não quer dizer que é o mesmo deste, mas o tratamento dele, você trata ele como se fosse número, qualquer número, tá? Então, a derivada de um número, se estiver somando, subtraindo, dá zero. Se estiver multiplicando, como é o caso desse aqui, a expressão, você copia no resultado. Ok? É a única diferença desse exercício 3 dos outros que fizemos. Então, você vai fazer aqui o teste. Esse cara aqui é a solução dessa equação diferencial. Então, você vai testar, ok? Continua aqui na próxima página. Na página 8, né? Os exercícios. O 4, a mesma coisa. É para você mostrar se essa função aqui é a solução dessa equação diferencial. 5, também a mesma ideia. É para testar. Por enquanto, a gente não está procurando solução. A gente está testando as que existem. Tá? Beleza? Está aqui. E o 6, pessoal, ele é exatamente o mesmo modelo de exercício daquele exemplo da taxa de crescimento populacional. Tá? Então, se você quiser tentar fazer o 6, legal, tente fazer o 6. Ó, perceba, tem uma situação problema, né? Tem um texto aqui. Você tem que fazer a modelagem matemática. Você tem que chegar numa sentença matemática que demonstre o que está escrito aqui. Você vai perceber que essa sentença matemática vai ter derivado, então vai ser equação diferencial, né? E aí, através dessa equação diferencial, você vai conseguir resolver a pergunta da questão. Isso aqui é para dar uma introdutória para vocês na modelagem para equações diferenciais, tá? Situações problema que podem ser escritos de forma matemática, caem em equação. Ok? É só um introdutório. Esse aqui se sinta à vontade de fazer, né? Tá? Se você não entender, não tem problema. Mas leiam, ele é parecido com o exemplo resolvido. Tentem fazer em todo caso, né? Então, pessoal, vou tirar um pouco o zoom aqui para enquadrar direitinho aí a tela, né? Tá aqui, né? Então, está na página 7 e 8, exercícios propostos. O professor vai fazer? Não, eu não vou fazer esses exercícios agora. Por quê? Porque agora faz parte do aprendizado. Eu quero que vocês coloquem a mão na massa e tentem fazer o exercício no caderno de vocês, tá? Tentem fazer no caderno de vocês os exercícios. Eu vou corrigi-los? Eu vou. Esses aqui são poucos, né? Eu vou corrigir esses exercícios depois, não tem problema. É claro que eu não vou resolver todo o exercício que eu propor, porque senão come muito tempo da aula, tem muitos exercícios que são repetitivos, né? Mas a intenção é, sim, resolver os exercícios também, mas depois que vocês tentarem fazer. Então, se nós estivéssemos na sala de aula, esse era aquele momento que o professor para de falar e deixa você fazer, você, aluno, fazer o exercício. Então, esses são os exercícios que você vai fazer agora, no seu caderno, para treinar, né? Já adiantando para vocês que na nossa prova vai ter exercícios parecidos com esses, né? Então, é uma maneira... se você tinha dúvida, como é que o professor vai cobrar a matéria? Nesse formato, é o que nós aprendemos até agora. Ó, página 7 e 8 da apostila, tá, Vitória? 7 e 8. Tem exercícios propostos. Se você perceber, na sequência, na página 9, tem tarefa. O que seriam essas tarefas? Seriam exercícios parecidos com esses do exercício proposto, né? Ó, página 7, da página 9, 10, 11 e 12. Tem tarefa.
Eu já adianto a vocês, pessoal, os exercícios propostos é para você fazer para o seu aprendizado. Você não vai me entregar nada. Você não vai me entregar nada desses exercícios propostos. É para você fazer, para treinar, ok? Agora, a tarefa, que é essa parte aqui, eu já adianto para vocês. Eu vou cobrar o mestre a entrega, porque eu não marquei data ainda, não vou marcar hoje. Lembra que eu falei que eu vou dar prova e atividades, listas de exercícios? Então, ó, essa aí que é do primeiro capítulo. Se você quiser adiantar o teu serviço, comece a fazer. Porque depois, lá na frente, no mês de abril, eu vou pedir para você entregar. Não todas as tarefas, mas algumas. Então, aí se você já fez, o assunto está fresquinho na sua mente, é mais fácil para você, aluno. Agora, é claro que você pode fazer depois, né? Você está de boa para fazer, não é uma lição de casa por enquanto, mas vai ser. Então, comecem a fazer esses exercícios propostos, não é para entregar, faça no caderno e já comece a pensar nas tarefas, ok? Pessoal, esse é o capítulo número 1 da apostila, que é exatamente esse, ó, introdução às equações diferenciais. Do que se preocupa esse capítulo? A definir o que é uma equação diferencial, a classificar a equação diferencial em ordinária ou parcial e em dar a ordem da equação. Você vai definir qual é a ordem da equação diferencial. E testar soluções. Esse é o capítulo terminado. Essa apostila, Guilherme, está na página do Canvas. Você usa da faculdade, onde está o material, é o Canvas. Eu vou mostrar para você aqui na tela. Ó. Eu vou para a apresentação da apostila, parei. Aí eu vou agora mostrar para você aonde é que você vai encontrar isso. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar Canvas, né? A tela com você, você vai perceber aonde é. Ó, deixa eu só puxar de novo. Aqui, pronto. Apresentar agora uma janela. É isso aqui, ó. Compartilhar. Equações diferenciais. Está aqui. Quando você abre o Canvas, o que é que você vê? Você vê justamente essa tela, matéria, e aí você tem os avisos. Lá embaixo, material de estudo, está lá o arquivo. Diferenciais uni. Esse aqui é o arquivo para você fazer o download. Então, é uma apostila, ela é pequenininha, tá? Por ela que a gente vai ter um norte, vai seguir aí a matéria. Conseguiu visualizar aí? Legal, né? Se conseguiu visualizar, perfeito. Deixa eu parar aqui e voltar para mim. Então, você faz o download dela para você poder acompanhar. Aqueles que tiverem dificuldade aí em acessar o e da apostila, a gente acha outra forma aí para você apostila para você. Tem algum aluno que não acessa o Canvas aí, que não consegue? Ou todos estão conseguindo acessar o Canvas, né? A Milk diz que pode mandar no grupo. Compartilhe, então, pessoal, o material, porque como eu falei para vocês, o assunto é muito extenso, é muito amplo, tem muita coisa. Se eu não usar um material aí para poder compilar, acionar isso aí, vai ficar difícil da gente se entender. Então, eu optei por esse material porque eu acho ele legalzinho. Ele tem lá as principais coisas que eu preciso, tem lista de exercícios, tem exemplo, você pode trabalhar com ele. WhatsApp? Posso sim, ó. Meu WhatsApp é 976335672. Tá aqui. Ó. Tá aí. Esse é o meu WhatsApp. Eu vou
lá no bate-papo, eu digitei lá no, né? Mas vocês sou eu. Estranho, né? Eu não fui eu que coloquei vocês como nome aí. Eu acho que ele pegou aí de alguma perfil que eu tinha anterior. Mas tá. Então, no caso, precisar de alguma coisa aí, vocês podem mandar para mim. Que seja referente a trabalho, porque senão eu vou acabar me atrapalhando. Mas assim, e tem uma apostila, né? Compartilhem ela, que vocês vão utilizar para facilitar o trabalho. Legal? Bom, deixa eu fechar aqui ela, né? Pessoal, agora então, é como eu falei, a fase que nós entramos da aula é a fase que vocês trabalham, não eu. Não adianta, porque agora é você. Você tem que treinar o que eu falei. Se você conseguir fazer, é porque você entendeu. Se você tiver dificuldade, você vai perceber aonde é. E você vai perceber que a sua maior dificuldade é na derivada. Você já adianta logo de cara. Você já vai saber que é derivada que você precisa de um reforço. Tá? Então, para aqueles que precisam de reforço de derivada, tem alguns materiais aí, apostila de cálculo, tem lá um primeiro capítulo que fala sobre revisão de derivada. Eu indico para vocês um site matemático muito bom para fazer revisão, que é o omatemático.com, tudo junto, tá? omatemático.com. Eu faço propaganda porque eu sou fã do professor que está lá lecionando, eu acho a linguagem dele muito boa. Tem vídeos lá de... Está organizado, tem vídeo sobre derivada, tem vídeo só sobre integral, tem vídeos de equações diferenciais, tem vários materiais lá, é gratuito, né? O acesso dele é pelo YouTube, então você entra lá, segue, né? O Guilherme já está indicando outro, né? Então, tem várias fontes. Esse do Matemática é o Grindes, né? É o matemático.com, tudo junto. O professor chama Grindes. É muito bom. Faça uma revisão de derivada, se você achar que precisa. O assunto está dividido, né? Na minha própria página do YouTube, tem as aulas de derivada lá que eu postei do ano passado, né? Também, se você quiser ver de novo alguma coisa. Tá? Então, aí outra aí do Paulo Pereira. É bom que a gente vai trocando essas informações, né? Porque agora, em cálculo 2 e equações diferenciais, a maior dificuldade que vocês vão ter mesmo, eu acho que é lembrar da derivada e da integral. Então, agora, nesse primeiro momento, é a derivada, ok? Bom, pessoal, então assim, agora vocês vão fazer. É claro que eu não vou corrigir isso hoje, porque falta pouco tempo para terminar o prazo da aula, né? Tempo da nossa aula. Então, utilizem aí o final dessa aula para fazer os exercícios. Agora, se alguém quiser fazer depois também, não tem problema. Fica aí como estudo aí do final de semana, ou quando você tiver um horário aí durante o seu trabalho, faça os exercícios para treinar, ok? É a sua parte agora, é você que vai fazer. Então, eu não vou corrigir isso hoje. Aqueles que quiserem fazer agora, vão fazendo. Aqueles que quiserem também já sair da sala de aula, está dispensado, porque a aula terminou. Eu não vou passar nada de novo. Então, um assunto que eu já acabou, eu só vou começar com o próximo assunto agora, na semana que vem. Eu não quero atropelo, então eu quero que essa semana vocês façam os exercícios. Então, a aula terminou. Aqueles que precisarem fazer alguma coisa, ou descansar, ou sair, fiquem à vontade aí. Uma boa semana para vocês. Até o final aí até a semana que vem. Cuidado com o final de semana. Tem restrições aí, Covid, né? Tá? Legal? Beleza? Um bom dia, um bom descanso aí para quem está saindo. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui também, porque eu não vou passar nada de novo. Vai ficar um vídeo muito extenso.